Mar Bonfim, presidente do Simprogé, que vai falar aqui sobre os temas de sempre, mas com certeza muitas novidades boas aguardem, né? Gilmar, muito obrigado pela presença, sinta-se bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde aos queridos amigos Pedro e Luiz Carlos, né? Com muita satisfação que estou aqui mais uma vez. Boa tarde aos meus companheiros de lutas, companheiros e companheiras lá do nosso sindicato, do Simprogé, sindicato que tenta diariamente, né, com muita ênfase, né, com muita garra, lutar para preservar tudo aquilo que é direito do servidor público do município de Jeremoabo, né? Boa tarde também aos queridos ouvintes, né, da nossa terra natal, da nossa querida Jeremoabo e da nossa região. Ô Gilmar, a gente estava, claro, conversando em off aqui a respeito da pauta. Você assume o sindicato com as pautas que a gente, praticamente as mesmas pautas, né? O tempo passa, o tempo anda e o danado dessas pautas não se resolve. Como é que você tem paciência com isso tudo? É assim, Pedro, assim, como eu disse aqui, né? É uma questão de luta perene, né? É uma coisa assim que cansa bastante a gente que luta também, porque as pessoas, inclusive, faz um desvirtuamento, porque ao invés de exigir de quem está na cadeira, muitas vezes exige muito mais de quem está no sindicato. E é errado. A nossa cobrança deve ser de quem está como gestor, porque ele quem tem a responsabilidade constitucional de resolver tudo que é problema da cidade, da mesma forma de garantir o acesso a tudo que é direito ali dos servidores. Então, assim, são pautas extensas e quando há, muitas vezes eles se encontram, a gente sempre busca um caminho para resolver, que é o da justiça. E às vezes a gente até sofre bastante, porque infelizmente as ações judiciais, elas demoram bastante a ter um desfecho, né? E muitas vezes a gente perde até a oportunidade, porque mesmo que a gente tenha um desfecho desfavorável na cidade, a gente poderia recorrer e ter um desfecho favorável em outras instâncias. Mas, infelizmente, a gente ainda tem, né, talvez por dificuldade, né, o número de atendimento às cidades são muitas, né? Os processos são demais e eu sei que a justiça também passa por déficit de pessoal e certas dificuldades, né? Mas assim, a gente sempre reza e pede, né? Geralmente nossos processos ficam na mão do nosso caríssimo doutor, o doutor Paulo, né? E a gente sempre pede, doutor Paulo, olhe com carinho essas pautas trabalhistas, que a gente necessita demais de avançar sobre elas, até para a gente não estar todo o tempo tendo que expor publicamente tudo que é de direito negado pelo município aos servidores. Mas Gilmar, eu fui sindicalista há muito tempo e sei que a gente fugia para danar para não judicializar nenhuma questão. Isso. Porque a judicialização é porque não houve um acordo, uma negociação. Então, o impasse, como você coloca agora, o impasse maior, então, está exatamente nessa decisão judicial que não vem, isso. E também na negociação, né? Porque, na verdade, o que é que acontece? É hábito, né? Em muitas cidades, os prefeitos, geralmente, eles não querem sentar para negociar com o sindicato. Que há, Pedro, aí uma coisa que deve ser levada em consideração. Há uma diferença da negociação no setor privado, né, no setor CLT, e uma diferença no setor estatutário, que é a que regem os servidores públicos, né? Porque, em tese, quando se negocia lá no setor privado, se negocia percentual, abre uma brecha ali outra. Já na questão do servidor público, o estatutário, já tem uma lei que rege tudo o que é de direito e o que é de dever. Mas o que é que acontece? Né? Quando a gente encontra gestores que não são republicanos, eu digo por atitudes não republicanas, uma vergonha que em pleno século XXI a gente ainda tenha que lidar com isso, né, com pessoas que não querem sentar para dialogar,
que não querem, como é que se diz, aceitar aquilo que é lei, acha que pode usar da tirania, como se fosse lá na era medieval, né? E achar que pode tudo e faz tudo quando bem quiser. Mas, na verdade, não é assim. Aí, por isso que quando a gente não encontra no diálogo, a gente vai até a justiça. Mas eu sempre digo, quando se abre uma porta de negociação, a gente nunca fecha. Inclusive, eu trabalho muito quando eu sou recebido, né, e há a possibilidade de negociar, eu trabalho muito, inclusive, a mentalidade do próprio servidor. Aguarde, porque se a gente está negociando, pode sair muito mais rápido do que na esfera judicial. Mas eu acho que tudo tem um tempo, né? Quando a gente entende que aquele tempo foi ultrapassado, não tem porquê. Se você não vê a vontade do outro de garantir aquilo que é direito, você não vai ficar sendo enganado e negociando por uma eternidade. Porque senão inicia um mandato, termina ele e o cara não garanta aquilo que é direito do servidor. Aí então, até para a gente já poder antecipar esse resultado judicial, a gente dá ali um prazo, meu entendimento, de 30 a 60 dias, é tempo suficiente para uma gestão se organizar, dizer se vai pagar ou não, né? E não ficar no silêncio, não respondendo. Eu acho que a gente só tem um caminho, é tentar buscar o que é direito, até para garantir da forma mais breve possível ao servidor. Quantos sócios hoje você representa? O Simprogé? O Simprogé hoje é algo em torno de 630 associados. Isso de diversas categorias. De diversas categorias, né? Porque a nossa categoria é Sindicato dos Servidores Públicos do município de Jeremoabo. Né? Há outras categorias, né, que são o dos agentes de endemias, né, que é coordenado aqui por Mara, há o dos profissionais da educação, que é a PLB, mas assim, tem que entender que esses três sindicatos só se associam onde ele bem quer. Porque a liberdade sindical ela é garantida tanto ao sindicato como ao servidor, né? Porque o cidadão ele escolhe quem lhe representa. Esse direito é garantido por lei. Então, posso me associar um ao outro, estar nos dois ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Mas todo mundo tem essa luta, porque só se luta tanto, só se vê tanta presença do sindicato. Eu digo, vou até dizer, às vezes incomodo a Jeremoabo FM tanto, porque justamente a gente não está sendo atendido. Porque se a gente estiver sendo atendido e com o direito respeitado, o que é que eu venho fazer aqui? Não tenho por que vir aqui reclamar. É interessante, eu perguntei isso porque assim, 630 sócios, vamos botar uma média de 4 pessoas da família ligadas diretamente, não vou botar nem isso, ali. Verdade. Ou seja, há uma representatividade hoje de entre 2.500 a 3.000 pessoas envolvendo ali os membros, né? Ou seja, uma parcela considerável para qualquer gestor público pensar, né? Pensar, com certeza. Eu acho que, inclusive, você vai puxando e gosta de conversar temas diversos. Assim, 2024 é um ano eleitoral, né, Pedro? E eu acho que as pessoas devem pensar até que ponto, né, achar que entrar em uma zona de confronto, negar o direito, vai favorecer assim até o grupo político. Eu acho que não. Então é importante até que o gestor pare e pense e sente. Até porque há pessoas que estão representando e que, infelizmente, eu acho que talvez mais atrapalhe do que o ajude, né? Mas o conselho que eu dou é que siga, se planeje, execute corretamente como deve ser o orçamento do município para garantir tudo aquilo que é de direito do servidor. Porque, infelizmente, nesses 6 anos de gestão até aqui, o que a gente mais tem visto é negação de direitos. Nunca a garantia daquilo que é de direito. Ô Gilmar, como é que tá? Vamos começar por alguns temas aqui. O terço de férias, por exemplo. Eu só vejo aí nas redes sociais, cadê o terço, cadê o terço? Justamente isso. O terço de férias vira até uma novela, mas não só foi o terço, na verdade, né? Virou novela o salário de dezembro, o 13º, até que o 13º foi cumprido ali até o dia 20 de dezembro, né? Pelo menos esse foi cumprido ali na data, só os profissionais da educação, os outros receberam antes, mas assim, ficou naquela dúvida ainda pairando, porque muitas vezes há silêncio, seria fácil criar um calendário e avisar, até porque as pessoas, final de ano, Pedro, todo mundo pensa em viajar, pensa em curtir, pensa em confraternizar com a família, quem não quer ter um Natal feliz com sua família, uma virada de ano ali, que são coisas culturais, muitas até religiosas que marcam muito o ser humano, né? Então, assim, as pessoas precisam de planejamento. E quando você não tem data, você não sabe o que fazer, né? Então, sofremos no recebimento dessa. Depois o salário de dezembro, vamos receber depois do dia 5º útil, uma aberração, porque chegar, inclusive, ao 5º dia útil e não conseguir pagar, né? E aí eu vou entrar até
até num tema assim de questão que se dialoga muito, né, de que não se pagou porque a Câmara não aprovou o orçamento. Meu Deus, quanta mediocridade abrir esse discurso. Isso é para pessoa menos esclarecida. Serve só para grupo político. Desde quando quem faz o orçamento no município? É uma empresa paga pelo próprio gestor, pela própria gestão. Ou seja, se tem algo errado, quem errou foram eles, porque a Câmara só intervém quando é necessário. Então, ou seja, quando eu faço meu orçamento, eu já tenho que planejar suficiente para tudo aquilo que é ação. Se está errado, então fui eu que o fiz errado, né? E eu acho que prova de que não é falta de orçamento é que entrou 2024, então já era um orçamento novo, né? E muitas coisas poderiam ser pagas com ele, e até hoje não foi. Ou seja, ainda é culpa do orçamento de 2023, ainda é culpa da Câmara? Não, é culpa da falta de planejamento e da falta de compromisso, de verdade, de responsabilidade e respeito com os servidores. Mas como é que está o texto de férias? Alguém já recebeu? Não, o texto de férias é porque justamente é maior, porque a educação ela tem a secretaria com o maior número de funcionários do município, né? Então, são férias coletivas, né? Você que foi secretário ali conhece, né? E assim, o que é que acontece com o texto de férias? O texto de férias é algo que está ali assegurado na Constituição a qualquer servidor, né? E ele deve ser pago 2 dias antes do início das férias. Como aconteceu de não pagar, a gente até segurou essas cobranças ali um pouco, mas ultrapassou o período. Quando todo mundo viu iniciar as férias, terminar as férias e não receber, aí todo mundo começou a se agoniar. E cadê esse texto? E cadê esse texto? Né? As cobranças chegam até a gente reproduz todas as cobranças até o município e a gente fica realmente assim, chateado porque se quer ter uma data. E quando divulgam, né, divulgam aí a torta e a direita, tem uma data, mas nunca se cumpre. Eu mesmo não costumo... Mas tem alguma promessa nesse momento? Até hoje não tem nenhuma promessa. Eu acredito que paguem, porque eu acho que chegará recursos suficientes, né? Já chegou recursos suficientes entre 12 de dezembro, entre 12 de janeiro e 20 de janeiro, de quando foi pago o salário de dezembro de 2023, chegou recursos suficientes. Mas o que foi priorizado? Pagaram a folha de contratados, pagaram o transporte escolar, quando poderia ter cumprido com os efetivos do texto de férias, né? Mas eu acho que até dia 31 o município receberá recursos suficientes. O mês de janeiro e início de fevereiro tem ainda uma novidade, que é o recurso da complementação da União, né? Algo de em torno de 5 milhões. Né? Então, eu acho que chega esse dinheiro, inclusive, é para ser usado como gordura, para você pagar uma antecipação de 10º, ter uma sobra para o ano, mas, infelizmente, parece que vai iniciar o ano servindo para queimar a gordura do passado, pagar o que já está débito e atrasado. Então, já há um alerta aí. Cuidado, porque senão, daqui para frente, não se equilibra mais, né? Tem que ter muito cuidado e muita cautela na hora de usar, né? Não é como uma fonte. Eu lembro muito quando, numa certa reunião, você, enquanto secretário, você disse: olha, gente, a gente não pode pensar nos recursos da educação como um rio, né? Como um rio perene, que toda hora vai chegando água nova. E o recurso não é assim, né? É uma previsibilidade. Quando inicia o ano, há uma previsão, né? Então, a previsão, inclusive, que aumente mais de 10% o recurso em relação ao ano anterior, né? Foi de 61, previsão de 68. Então, acho que tem como prever para não precisar ter problema com cumprir os direitos de ninguém. Muito bem. É outro tema. Mudou o salário mínimo, plano de carga e salário e tal. Aí tem a questão da atualização salarial. Isso já está... Isso é porque tem sido um problema. A gente, inclusive, nós já oficializamos as secretarias, né, e o prefeito, por meio da Procuradoria do município, né, para fazer a atualização salarial. Eu digo que assim, como nós tivemos muito, né, já são vinculadas a leis federais, à base de cálculo, né? Por exemplo, nos servidores em geral, né, eles têm como base o INPC, que é o índice de preço ao consumidor. Como nós tivemos um controle da inflação agora no ano 2023, né, então esse índice ele também é baixo. Então ficou ali fixado em 3,71. Então o aumento dos servidores em geral é de 3,71%. Então há servidores que não ganham nem 2 salários mínimos, ganham um salário mínimo. Então o aumento é uma miséria. É pouco demais, até porque a inflação medida não é inflação sentida. Você sabe muito bem disso, Pedro. Com certeza. Né? Muita coisa não entra nesse cálculo. Então, basta quem paga um aluguel ver a diferença, né? Então, quem precisa de um remédio vai ver a diferença. Então, é muita coisa. Então, é uma miséria, é uma esmola, né? Então, eu acho que não cumprir com isso pesaria bastante sobre os servidores. E o nosso pedido é que
cumpra com aquilo que tem de atualização. Essa dos servidores em geral, ele é de 3,71%, né? No caso dos servidores que tem como base salarial a base de um salário mínimo, aí então se atualiza aquela base do salário mínimo e vai seguindo aquilo que são as carreiras. E aí a carreira é muito peculiar a cada servidor, né? A cada servidor. Mas assim, a gente tem problemas também na atualização, porque os profissionais não docentes mesmo, desde o início do ano passado, que eles não são atualizados. Inclusive, eu já cobrei judicialmente, né? Já cobrei judicialmente essa atualização de acordo com a classe e o nível deles, né? Nós fizemos uma ação de obrigação de fazer. Doutor Paulo, inclusive, já pediu para o município se manifestar no processo, deu 30 dias, o município não se manifestou. E sabe por que não se manifesta? Não manifesta porque não tem, que vai se defender de quê? Estava na lei e eu não estou te pagando. Então, prefere silenciar, né? Porque não tem o que falar. Então, a gente espera que, agora, o mais breve possível, ele também possa estar trazendo um retorno para a gente, né? E tem os agentes comunitários de saúde, que também tem lei específica, porque o piso, a base salarial deles é 2 salários mínimos, né? Isso foi aprovado já em 2022, né? Então, modificou para 2 salários mínimos, quer dizer, acho que é aprovado 2002 ou 2023, algo assim. Aprovado para 2 salários mínimos, né? E também precisa dessa atualização. E também eles seguem a sua carreira. Mas a base não é atualizada desde maio, quando o governo atualizou de 1.302 para 1.302, foi feita a atualização. De 1.302 em maio para 1.320, porque foram 2 atualizações de salário mínimo, o município já passou a não cumprir mais com essa atualização, além de outros pedidos, progressão de classe, retroativos, salário de 2018 como outras categorias e tudo, que não são pagos também aos agentes comunitários de saúde. Tem também a atualização, que no caso é conhecido como reajuste do piso nacional do magistério, né, que muitas vezes é aquele alarme, mas as pessoas devem entender que não se aumenta demais para educadores, principalmente quando a gente se trata em Brasil. Inclusive hoje, né, agora esses dias, o MEC, né, junto ao então presidente agora, o governo Lula, ele legitimou mais uma vez, né, a lei de valorização dos profissionais do magistério, né? E no diálogo que muito se tem, é uma certeza que o Brasil ainda não tem essa valorização da profissão do magistério. É tanto que é um apagão na profissão docente, Adalberto. Pedro Som, amigo Pedro Som. Porque dos alunos que estavam no ensino médio, no final do ano passado, 2023, apenas 5% disseram que quer seguir a carreira docente. Então, se não valorizar, como é que se diz? Uma espécie de extinção. É uma carreira em extinção. E, por incrível que pareça, nos países membros da OCDE, né, que é a Organização do Comércio... Vamos lá, Pedro. OCDE, desenvolvimento econômico. Coisa assim, desenvolvimento econômico. Isso, e desenvolvimento econômico. Ou seja, dos países membros, o Brasil está lá na lanterna. Dos 45 países avaliados pela Unesco, o Brasil novamente na lanterna em relação à valorização dos servidores. Então, o professor não ganha muito no Brasil, ainda é uma profissão de pouca valorização, muito pouca valorização, justamente pelo tamanho da responsabilidade, pelos deveres que tem a classe. E agora, por exemplo, como eu disse, os recursos vão aumentar em 10%. O percentual de aumento do piso é de apenas 3,62%. Lá embaixo novamente. Então, não tem por que não cumprir com isso, né? Então, a gente já... as demais categorias são a partir de fevereiro, né? A partir de 1º de fevereiro, e a gente clamou aqui é que prefeito Deri coloque Deus no coração e cumpra com esse dever que é seu enquanto gestor do momento de fazer essa atualização salarial de todos os servidores do município de Jeremoabo. Sempre teve um questionamento, e como é que está a questão do difícil acesso? Pedro, o difícil acesso, inclusive, é engraçado, né? Porque assim, foi criado lá quando você então era secretário, quando a gente fez o plano de carreira, você lembra muito bem da comissão, e nós colocamos vários diálogos, tentamos amarrar da forma mais clara possível para que não se tivesse dúvida. Inclusive, a portaria que regulamenta
até hoje é utilizada como parâmetro uma portaria que foi publicada por você lá em 2012. Mas está lá, está claro, a lei é clara, o cálculo é claro, a distância eu acho que não tem problema, porque todo mundo conhece a distância das comunidades de Jeremoabo lá. Lembro que lá já foi feito naquela época, com o georreferenciamento, a busca pelas localidades, distância e tal, tudo regulamentado. Então, de lá para cá, de 2012 para cá, todo mundo sempre recebeu esse bendito difícil acesso. Quando chega agora na gestão da secretária Alessandra, uma pessoa que sempre recebeu, inclusive, o difícil acesso, ela, por bem, suspende. Suspendeu desde 2022, né? Não paga desde nem 2022, nem pagou 2022, nem pagou o difícil acesso em 2003. E vergonhoso, porque durante esses 2 anos, para quem recebeu quase 120 milhões, nós estamos falando de 84 mil. E para quem foi criado o difícil acesso? Justamente para estimular aqueles profissionais que moram na sede, que eles fossem até a zona rural. Era uma forma de reconhecer a dificuldade que ele tem, mas infelizmente não paga. Mas nós ajuizamos. Esse, graças a Deus, quando foi no final do ano, né, doutor Paulo já concedeu a liminar e mandou já o município restabelecer o pagamento. Né? Então, quem for trabalhar já esse ano na zona rural, o município tem a obrigação de cumprir, já com o pagamento de difícil acesso, vai esse prêmio à categoria aí dos profissionais da educação. Né? Nós conseguimos judicialmente já e estamos agora em continuidade no processo, porque no processo nós também pedimos a reparação por aqueles 2 anos que não foram pagos. A questão desse salário, rapaz, de junho de 2018, toda hora, devo, não devo, do anterior, não é? Resolveu? Graças a Deus, assim, nós, assim, com muitos pedidos, assim, de que se desse uma pressa, até pelo tempo, né? A gente semanalmente estava lá pedindo essa questão a doutor Paulo, ele já deu decisão e remeteu o processo ao tribunal, entendendo que talvez precisasse de jurisprudência, de dupla jurisdição, né? Que é quando o processo tem sentença aqui, né? E ele é encaminhado ao tribunal para que o tribunal possa referendar ou possa modificar. Mas os processos já estão voltando, até porque os valores são individuais e pouco, né? E o tribunal já entendeu que na novelização, né, que processos de valores menores não precisa mais do duplo grau de jurisdição. Graças a Deus, já é um adiantamento, porque todos que estão chegando nós já estamos encaminhando, inclusive o pedido de execução de cobrança, porque é mais outra fase, além da decisão dele de já conceder, garantir o direito daquilo que foi cobrado, é agora da fase da execução de cobrança. A gente já vai pedir novamente e torcer para que tenha um desfecho breve, né? Para que então esse direito seja garantido, porque até hoje eu não consigo entender, né, como é que o direito, o salário está ali assegurado na Constituição, né, como caráter alimentar necessário para que pague suas despesas, para que o servidor possa se alimentar, manter a sua saúde. E, infelizmente, a gente está aqui 6 anos depois ainda dialogando sobre isso. É por isso que eu coloco que, infelizmente, nos trâmites judiciais, quem tem pressa não procura justiça, né? Infelizmente, nesse tempo, a gente ainda está aqui lutando para que isso aconteça, mas temos cobrado, temos peticionado em todos os processos, justamente fizemos um trabalho minucioso, inclusive, infelizmente, o sindicato tinha deixado de representar 100 e poucos servidores, eu refiz novamente esse processo, já em fase inicial, já teve um pouco de manifestação, já foi intimado o município para se manifestar nele, mas até agora também não se manifestou, porque geralmente não se manifesta, mas a gente tem encaminhado para receber. E para colar aqui no 2018, eu inclusive tenho também, Pedro, assim, poxa, o 13º e as férias dos aposentados. Rapaz, isso. Um ser humano que às vezes tem só aquela renda, aquela única renda, né? Ou a renda mínima. A gente sabe que aposentado nesse país gasta mais com remédio do que com comida. Com alimentação é sofrimento muito. Então a pessoa trabalhar 40, 45 anos na instituição, 30 anos na instituição, sair e não receber, porque sabe, na hora do rompimento, até porque o rompimento foi um rompimento lateral, né, que nós inclusive achamos que ele foi arbitrário, inclusive nós recorremos. Você fala naquela questão dos processos administrativos. Dos processos administrativos, e são esse pessoal. Utilizam da lei para tirar,
mas parece que não lê a parte das obrigações, que era de cumprir. E nós oficializamos o município. Pedimos para que pagassem a essas pessoas. E aí fica, tô com folha pronta, tô com não sei o quê. Minha gente, folha pronta é a coisa mais fácil do mundo de fazer. O que tem que ter é boa vontade de pagar. É o que mais tem faltado nessa gestão. É a vontade de pagar aquilo que é de direito. Então, essas pessoas até homenageei no Dia do Servidor, citei aqui nome por nome, e quero mais uma vez agradecer em nome do sindicato por todo o trabalho prestado que vocês tiveram ao município de Jeremoabo. Então, não tem porquê essas pessoas hoje estarem sofrendo, né, afinando as pernas, subindo escada, descendo escada da prefeitura para perguntar quanto vai ser pago, não. Tome a coragem, tenha a atitude, o prefeito e os secretários responsáveis, resolva o caso de férias desses aposentados, porque é uma vergonha ter que judicializar novamente. Entendeu? Eu acho que a gente, inclusive, precisa até se unir, Câmara, sindicatos, para a gente, inclusive, fazer um pedido de improbidade administrativa por tanto descumprimento por lei da parte dessa gestão. É vergonhoso ter que conviver com isso. Mas eu digo sempre, né? O cidadão ele tem que acordar. Na justiça demora, resolver contra a arbitrariedade é difícil, e cidadão só tem um poder, que é o do voto. E 2024 tem aí. Quem for servidor público, quem for familiar de servidor público, aqueles que vivem diretamente da contribuição, porque os servidores públicos têm mais da metade da renda desse município, né? E são eles que também ajudam a mobilizar comércio, construção civil e tudo. E eu acho que gestor que não honra seus compromissos, eu acho que a sociedade também tem que lutar, porque a nossa única defesa nessa democracia é a do voto. Então cabe a cada um refletir, escolher o seu, mas pensar direitinho sobre cada passo que se dá. Muito bem, Gilmar. Estamos aqui conversando com Gilmar Bonfim, presidente do Simprogé, a respeito de algumas pautas e demandas do funcionalismo público municipal. Precatórios Fundef não pode faltar, né? É porque é assim, Pedro. Eu me manifesto nos grupos, nos lugares, tá aí muitas coisas, inclusive algumas pessoas de imprensa, tal, às vezes também procuram a gente para falar, e quando eu tenho oportunidade, eu aproveito para falar. Mas assim, vou falar bem resumido, até porque é uma pauta longa, né? E primeiro, assim, e até pessoas que já trabalharam antes, né, ficam naquela preocupação e me procuram para entregar, e eu vou deixar bem claro que assim, gente, olha, o precatório, ele é precatório quando a sentença judicial ela sai definitiva. Se ela não saiu definitiva, ela ainda é uma ação judicial que está em trâmite. E até agora nós não temos nenhuma ação judicial definitiva, né? Já com sentença firmada com mérito. Todas elas ainda estão em trâmites. Ora nomeando um contador, ora em fase de cálculos, né? Então, assim, são vários. São 3 ações principais que a gente tem, né, aqui. A de maior porte é uma que o município cobra 80 milhões, é inclusive nela que o município já recebeu uma parcela, aquele dos 14, que foi dividido ali naquele período em que Chaves era prefeito, que eu, inclusive, aproveito para parabenizar. Se tem aqueles que não têm o conhecimento necessário, deveria ler e entender, até porque muitas vezes são educadores, e se qualquer pessoa que tenha mínimo de conhecimento, se for ler, vai ver que lei para a divisão de precatório no país foi regulamentada em 2021. Muitos prefeitos sequer deram, e ele teve a honra de montar uma comissão, fazer um planejamento, tomarmos uma decisão em comissão, né? E depois levar à Câmara, a Câmara aprovar, e ainda tem gente hoje que critica. Talvez deveria estudar um pouquinho mais e entender que precatório foi regulamentado em 2021. A partir da lei aprovada em 2021 e sancionada pelo presidente, então se criou ali critérios para repartir o precatório, né? Então, a partir dali, apenas aquelas pessoas que por direito deverão receber. Mas o que é que acontece? Quando o município chegar, recurso é público, Pedro, né? A gente sabe. Então, quando chegar, todo cidadão brasileiro vai chegar. Vocês, imprensa, vão estar noticiando tudo isso. Então, as pessoas não precisam se apressar. Quando tiver na conta, quando chegar aqui, vai ter uma fase, por exemplo, o governo do estado. Chegou o precatório, né, no governo do estado, que inclusive foi daquela medida provisória que houve parcelamento, 2022, 2023, 2024, que seriam os precatórios de 2022. E o que é que acontece? Quando chega a primeira fase, é a primeira fase de se criar uma comissão,
de se fazer um levantamento e ver quais são as pessoas que têm direito. É nessa hora que as pessoas precisam ter documentação para comprovar que trabalhou naquele período, seja como comissionado, seja como contratado, seja como efetivo. Então, se o precatório é 97 de 2006, quem tem direito agora é aqueles que trabalharam de 97 a 2006, porque agora tem lei específica para isso. Né? Então você precisa comprovar e aí vai depender do tempo que você trabalhou e da carga horária que você trabalhou. E daí se faz um cálculo. Né? Então, mesmo assim, quando se fizer esse levantamento, se fizer um cálculo, isso tem que ser remetido para a aprovação da Câmara de Vereadores. Jamais será pago sem a aprovação da Câmara de Vereadores. E o valor é 100%, mais 60% para pagamento indenizatório aos profissionais da educação, nesse caso aos docentes, e de 96, de isso que eu estou falando, aos docentes, o precatório de 97 a 2006, né, que é exclusivo aos docentes. Né? E aí, depois que é aprovado na Câmara, é que vai fazer essa repartição. Mas acalme-se que tem muito tempo ainda para a gente dialogar sobre ele, e quando chegar a gente vai estar aqui firme, perseverante e atento para garantir o direito de todos aqueles servidores que tiverem associados ao nosso sindicato. Muito bem, o tempo avança, rapaz. Avança que o demais, tempo né? Conversa que cansa, né? Mas o bicho é ligeiro. São muitas pautas. Eu só colocar uma questão aqui. Alguém tá entrando aqui para dizer assim, olha. Clécia Lima, boa tarde, Pedro. Queria fazer um apelo sobre o Colégio São João Batista, que desde junho do ano passado que disseram que iriam sair a licitação para a reforma e até agora nada. Estou indignada. O sindicato, Gilmar, deve zelar não só pelas condições salariais, mas uma condição as como condições um trabalhistas, todo é verdade. do pessoal. O colégio tem um tal disse-me-disse, ou não é, tal. O Simprogé tem alguma coisa a dizer com relação ao colégio? Tem conhecimento de que estágio é que está? O que você diria a respeito Pedro, disso? eu acho que tem coisas que são inegáveis. Hoje, com as redes sociais, tem coisas que a gente não consegue entender. É melhor a gente admitir do que estar querendo ficar falando, querendo provar aquilo que você não vai provar. Eu já disse, tem coisas que ficam mais no discurso para grupo político do que para a sociedade. Porque a sociedade também, ela filtra as informações. Tá entendendo? E assim, não é a primeira vez que a gente vê falar sobre aquela condição em que está o Colégio Municipal São João Batista. Eu, inclusive, quando venho muitas vezes, eu tenho tratado muito de questão trabalhista. Até para não dizer, é politicagem. Então, eu trato de questão trabalhista. Mas, geralmente, como a entrevista ela é dinâmica, né, aberta, pode perguntar aí o que bem entender. Eu não venho para ser informativo, eu venho realmente para a entrevista. Então, opino até porque tenho representatividade sobre diversos trabalhadores que trabalham ali, né, na condição de presidente do Simprogé. Então, as informações que a gente recebe é justamente de tal abandono. A gente recebe fotos, a gente recebe vídeos, a Câmara de Vereadores cansa dos vereadores publicarem aí, gente, nas redes sociais, como está a situação do Colégio São João Batista. Na verdade, se a gente observar, observe em 6 anos, veja qual foi a reforma estruturante na escola desse município. A gente não conhece uma. Pelo contrário, tem denúncia de linha fantasma, a torto e a direito, tem denúncia de pago 500 mil a uma reforma que nem começou. Isso aí a gente tem visto nas reportagens, a gente tem assistido na Câmara de Vereadores. Tal. E eu acho que a gente, enquanto cidadão, a gente também tem que ter um discernimento e apurar. E tá fácil, para saber tirar dúvida, abra as portas e deixem as pessoas visitarem. Não é simples o fato que quando chegar lá as pessoas vão observar, entendeu? E assim, tem coisas que são paliativas, pode até pintar uma porta, mas você sabe que logo aquilo se danifica e você vai precisar novamente de uma outra reforma. Então, acho que precisa de reforma estruturante. O gigante, né, como assim é conhecido o São João Batista, a Histórica Reunidas, o Precioso, pelo qual tem um carinho demais, a Escola Evaristo Cardoso Vajão, todas elas precisam de reformas e estruturação, Pedro. Até porque eu mesmo compreendo a educação da seguinte forma. Eu entendo que o ambiente físico ele também contribui e ajuda no estímulo do estudante para que ele possa aprender mais. Eu compreendo dessa forma. E outra, eu até não entendo como o município ainda não tenha se estruturado para promover espaços mais adequados para a educação integral. Olhe para os países de primeiro mundo, né, gente? A discussão sobre educação integral, ela é mundial e a gente vê os benefícios, até porque a gente entende que a gente tem uma camada muito pobre
da nossa cidade, que é muito abaixo da linha da pobreza, e as crianças ficam suscetíveis a outras coisas, né? A droga, ao abuso sexual. Quando está na escola, seja lá fazendo aula de um esporte, uma aula de música, alguma coisa, ele tem outra possibilidade. Então precisamos de reformas estruturantes. Perdemos a oportunidade na pandemia, porque 2020 e 2021 o município recebeu recurso bastante e, infelizmente, não foi aproveitado da forma correta. E não tinha aluno. Era hora de aproveitar o recurso e reformar essas escolas, estruturar. Mas, infelizmente, ficou aí. Talvez por isso as fotos e os vídeos fiquem vazando pela cidade. Muito bem, Gilmar. Como eu disse, a gente tem pouco tempo aqui. Deixo você aí, se algum tema que não tocou e você quiser falar as suas ordens, porque a gente já está aqui, já tem nosso... Vou tentar acelerar Vamos respeitar a nossa e aproveito para colocar, fique tranquilo. Aí assim, Pedro, tem tema que é o processo administrativo disciplinar. Infelizmente, é uma coisa que tem preocupado até a região. A gente tem, enquanto sindicais, as pessoas têm se preocupado com tanto de processo administrativo nas partes que nem aparece no Januário. Eu vou lá, vou cobrar o que é meu direito, não, vão abrir um processo contra você. E daqui a pouco se monta uma comissão que eu a julgo como parcial, até pelos interesses, né? Sei que as pessoas que são efetivas e têm função gratificada, eles até podem participar. Podem, sim. Então, concordo. Agora tem uma coisa, façam um julgamento imparcial. Né? Porque, infelizmente, o resultado que a gente está vendo, quem abre a comissão é quem também julga e geralmente já tem muitas vezes, até fora de finalidade, uma decisão já certa para punir a pessoa. E, infelizmente, felizmente, como sindicato, né, nós não podemos nos calar e nós vamos buscar atuar e defender todos eles nesses casos e dizer muito mais, que agora a gente vai até mudar de linha. Que essas pessoas que estão participando da comissão, quando lhe faltar com a verdade, agora nós também vamos processar na justiça. Porque quando você é representante, você tem fé pública. Então você tem que julgar pela verdade. É impossível que alguém lhe mostre um contra-cheque de rendimentos, lhe provando que você tem direito a 40 horas, e eu assine uma decisão dizendo que ela não tem. Ou seja, o que eu faço para mim hoje, eu estou dando exemplo para que as pessoas façam comigo amanhã. Porque se vale hoje, pode valer amanhã. 2004, o cenário político pode mudar. Então, vocês, servidores que estão aí nessa comissão, acordem. Porque o que você está permitindo que faça com os outros, amanhã pode acontecer com você. Então, para a gente ser justo, né, e ser imparcial, a gente precisa julgar o que está lá na verdade. Né? Então, vergonhoso. Agora mesmo, uma servidora foi convidada, foi intimada, né, a aberto o processo por insubordinação. Lá, insubordinação foi discutir quantidade de atestado, estágio probatório e regime de 20 ou 40 horas. Oxe, então onde é que tem subordinação nisso? Começa com a finalidade, termina com 8. Uma banalidade que beira a imbecilidade. Meu Deus do céu. Mas assim, quando não se coloca, e às vezes eu acho que até o próprio gestor tem que tomar cuidado, porque tem alguém colocando a assinatura digital dele sem ele saber o que é, né? Então, inclusive, vou informar, são 2 procuradores do município, informar os 2 para que eles se atentem e entendam que, inclusive, as autoridades superiores, está lá no estatuto, ele também tem que ter compromisso com o resultado, até porque eles têm o poder de anular aquilo que foi decidido lá pela comissão. E quando vê que o resultado não é justo, não é o correto, que julgue, então, pelo correto. Se o servidor errar, não cumprir com o seu que é de dever, entendo que ele tenha que ser penalizado. Mas é impossível que as pessoas estejam sendo penalizadas quando está agindo da forma correta. Assim mesmo é com a quantidade de atestado. É absurdo que o município de Aramava não quer mais aceitar atestado. Nós estamos preparando, inclusive, uma ação por abuso de poder e danos morais de umas 30 ou 40 pessoas que deram, inclusive, fez cirurgia. O servidor fez cirurgia, mas não pode ultrapassar de 15 dias. Onde já se viu isso? Primeiro, cadê o lado humano de quem está dirigindo esses órgãos? Isso acontece na Secretaria de Educação, até não falar com os outros secretários, porque não acontece. Acontece na Secretaria de Educação. O servidor dá atestado, agora tem que negar. Lá a própria lei diz, entreguei o atestado, até 3 dias ele é aprovado automaticamente. Não, mas agora o servidor está recebendo 3 faltas. Então eu acho que nada melhor do que um processo, porque o tempo de gestor todo mundo passa. Né? Então, quando começar a responder os processos, ter que pagar a indenização, ter que fazer a reparação financeira, talvez essas pessoas aprendam que quando sentar na cadeira, eu devo agir pela razão e não pela emoção.
E o outro último ponto que eu queria tratar com você aqui é sobre a questão da representatividade do sindicato, porque, inclusive, parte da Secretaria de Educação, né, a ideia de querer dizer que o Simprogé não tem representatividade. Moça, vai estudar. Você disse quando foi ser secretária, você estudou, pois aprofunde o seu estudo e o que você aprende com ele. Porque na própria decisão, que inclusive foi judicial, não foi assim, como é que se diz, não foi republicana, quiseram negar aquilo que é direito nosso e ainda acha quem o assine e prepare um relatório desse, é um absurdo, né, para uma pessoa de personalidade jurídica, né, tá assinando esse tipo de coisa, né, mas assim, a decisão é muito clara. O servidor, né, tá lá garantido no artigo 8º da Constituição Federal, né, que o cidadão, né, ele tem o seu direito à livre escolha, a liberdade sindical. Então, isso está livre, está lá. Quem apura se tem direito ou não de ser sindicato é o Ministério do Trabalho e do Emprego. Lá está validado na nossa carta sindical. Então, a gente não pode estar aqui discutindo legitimidade. Legitimidade a gente tem, até porque nós já temos diversos processos que nós representamos, inclusive com desfecho favorável ao servidor. Então, como é que não existe representatividade? Então, não é querer diminuir, não é querer tirar a representatividade, porque não precisa enfraquecer o sindicato, não. O que precisa é ter a coragem, a boa vontade e a responsabilidade de pagar aquilo que é direito dos servidores. Inclusive, nós somos surpreendidos ontem com 2 ofícios. Para suspender o desconto em folha, e eu até já respondi hoje de manhã, até perdi um bom tempo, né, do que estaria aqui me preparando para falar com vocês para responder, e eu acho que talvez precise de estudo novamente para entender e compreender, porque está lá justamente no inciso 4º do artigo 8º da Constituição Federal, que o desconto em folha é um vínculo do servidor com o sindicato. Nós não temos parceria com o município nesse caso. Apenas a folha por onde recebe é pela prefeitura. E ela tem a obrigação de receber e pagar o mais breve operação em débita, porque tem o costume de pegar e não pagar. Talvez seja por isso que ela queira suspender, mas é só se organizar, que assim que descontar da folha do servidor, tem como repassar. Mas se tentar colocar a medida arbitrária de suspender, não há problema, porque a gente vai denunciar no Ministério Público do Estado, no Ministério Público do Trabalho, por impedimento à liberdade sindical. Não tem problema nenhum. Pode fazer, porque o que é nosso a gente sabe como se defender. E está ali garantido por lei. Inclusive, queria reduzir, Carla Eliana, tua sobrinha, dizendo que o Simprogé tinha 392 associados. Só receberia um representante sindical, para que Carla voltasse, então, para outro órgão. E aí, talvez, secretária, precisa de outra leitura. Inclusive, quem prepara com você esses ofícios é a sua assessoria jurídica, porque, Deus do céu, precisa de muito estudo. A própria lei municipal diz que a partir de 200 associados tem direito a 2. E a pessoa mandou um ofício dizendo 392. Só tem direito a 1. Eu não sei que tipo de problema psicológico passa uma pessoa dessa. Porque em pleno estado de sanidade mental, eu acho que um ser humano na condição de secretário não teria mandado esses ofícios, não. Mas a gente entende, republicanamente respondemos, mas eu acho que pense direitinho e veja que está completamente equivocado. Até porque a nossa quantidade é 600 e a gente ultrapassa, a gente é o triplo da quantidade necessária para ter 2 associados. Ao mais, eu quero agradecer a vocês aqui da Jeremoabo FM mais uma vez, né? Como diz, a gente se utiliza desse espaço por entender que aqui é um canhão de notícias, né? É aquele volume que as pessoas param para ouvir e gostam, né? Então eu agradeço demais, né, todos vocês, ouço sempre aqui todos os clamores, né? Assim como também todos os benefícios que são apresentados, todos os avanços que são aqui divulgados, né? E então, como ouvinte, eu reconheço o quão importante é essa emissora para o nosso município. Gilmar, nós agradecemos. Infelizmente, estamos aqui no limiar da hora para cumprir aqui os nossos contratos. Fiquem à vontade e assim que tiverem mais novidades, conte aqui para nós. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos vocês. Valeu. Volta às aulas na Óticas